Estimado diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicarial Web Rádio, hoje celebramos o 9º domingo do tempo comum e mais uma vez nós ouvimos esses textos bíblicos que falam sobre a lei do sábado. A lei instituída para se guardar o sábado se deu em um contexto onde o povo de Israel já tinha tomado posse da terra prometida e estavam vivendo a experiência de liberdade. Para que eles não viessem cometer o mesmo erro que estavam vivendo na terra do Egito, foi-se instituído várias leis para que eles pudessem então viver e realmente viver essa experiência de liberdade. Uma delas se institui então a lei do sábado, guardar o sábado para o santificar. Não sei se vocês prestaram bastante atenção, mas o último versículo deixa bem claro o motivo deste dia. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Guardar o sábado como uma experiência de um povo que é livre. Enquanto lá no Egito eles não tinham dia de descanso, agora eles podem sim ter um dia de descanso, mas que esse dia se torne também um dia para lembrar da aliança que Deus fez com eles e de como eles viviam lá, e agora então, agradecidos a Deus, tem esse dia para descansar. Não só as pessoas, mas todos, até mesmo os animais nesse dia devem estar descansando. Só tem um dia de descanso aquele que é livre, aquele que vive a experiência de escravidão. Ele não consegue ter esse tempo de descanso. Bem como, caríssimos irmãos e irmãs, naquele tempo, ir ao templo para rezar, ir ao templo para orar, só eram os livres, os escravos não iriam. Então, institui-se essa lei. Quando a gente busca nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, vários textos bíblicos fazem menção a essa lei de guardar o sábado. Mas os judeus, os fariseus, eles eram tão aplicados em seguir essas leis, que algumas leis se tornaram nocivas, ofensivas. E por isso então, quando Jesus surge, Jesus começa então a dar um novo sentido, um novo significado a essas leis de Deus. Ele disse: eu não vim para abolir as leis, mas eu vim para lhe dar o verdadeiro cumprimento. Ou seja, eu vim para dar a verdadeira interpretação e levar a todos a viver como de fato deve se viver as leis instituídas por Deus para o povo judeu, mas também para todos nós. De fato, então, Jesus começa a corrigir os erros, a corrigir os exageros que essas leis estavam sendo, que o povo estava vivendo a partir da aplicação dessas leis. Por isso Jesus, com muita autoridade, ele vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O Filho do homem é Senhor também do sábado. Algumas coisas que eram proibidas a ser feitas no sábado, Jesus foi e fez. Os seus discípulos então colheram no campo de trigo, colheram ali as espigas e foram fazer a sua refeição em dia de sábado, que era proibido. Em outro momento, Jesus encontra com aqueles que estavam ali na sinagoga, e mais uma vez Jesus traz à tona essa lei do sábado e faz uma pergunta
justamente aqueles que estavam ali, se era permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal. Os mestres da lei e alguns fariseus que ali estavam não responderam nada. Jesus então encontrou uma oportunidade para fazer o bem, pois tinha um homem que portava uma deficiência e há muitos anos sofria com essa deficiência. Ele era incapaz de fazer muitas coisas por causa dessa deficiência que ele portava. Jesus traz-o para o meio e ali cura o homem na vista de todo mundo em um dia de sábado. Por isso então, cria-se ainda mais nos fariseus e nos mestres da lei um desejo de eliminar Jesus, acusá-lo de desobediente às leis mosaicas. Por isso então eles começam a tramar um meio de como prender e matar o Senhor. Mas vejam, caríssimos irmãos e irmãs, o que Jesus faz é justamente abrir a inteligência e a compreensão do povo que ali estava e também para nós hoje, de que não existe um dia específico para ser santificado e não existe um dia específico para se fazer o bem. Todos os dias precisamos santificar o Senhor. E de que maneira nós santificamos o nome do Senhor? Pela prática do bem. Eu não posso passar a semana inteira vivendo de qualquer jeito para apenas no sábado viver esse dia todo santo, todo voltado para Deus. Mas todos os dias é um dia importante e deve ser santificado pelas nossas boas ações. Porém, para nós católicos, é instituído um dia para que nós possamos celebrar, um dia para que nós possamos atualizar o mistério da nossa salvação. Por isso nós não assumimos e vivemos as leis mosaicas, mas vivemos a partir da lei instituída pelo próprio Cristo Jesus, que é justamente a experiência de celebrar o seu mistério, que é o mistério da nossa fé, que nos faz sempre atualizar a nossa libertação, não da vida de escravidão como trabalhadores, mas da vida de escravidão do pecado. Nós celebramos em cada Eucaristia esse mistério, o mistério de um Deus que nos liberta do pecado por meio da obediência do seu Filho Jesus. Então, nós também somos convidados a viver essa experiência de liberdade, a viver como livres e sendo inteiramente voltados para Deus por meio de um coração agradecido. Um Deus que quis nos libertar da escravidão do pecado, nos tirou justamente do jugo da morte. Então, para nós, o sábado é um dia comum, mas o domingo é o dia que o Senhor fez para nós. A gente canta isso nas Sagradas Escrituras, a gente canta isso nos Salmos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. De fato, Deus preparou o dia da libertação do seu novo povo de Israel. E esse novo povo se constitui no batismo que nos insere na vida nova em Cristo Jesus. Então, não tem essa mais de ficar observando aquilo que era leis para os judeus, mas precisamos observar aquilo que é lei para os cristãos. Nós, caríssimos irmãos e irmãs, a partir dessa compreensão de fé, cada vez mais devemos guardar o domingo. Por isso a igreja vai dizer, lá no catecismo, que quem falta à missa no domingo está pecando. Por que estou pecando? Porque eu não estou colocando Deus em primeiro lugar. O domingo é o dia do Senhor, é reservado para o Senhor. E se eu falto, então, se eu falto por qualquer motivo, então eu não estou colocando Deus em primeiro lugar. Primeiro, fazer a vontade de Deus. E depois, sim, as outras coisas que vierem. Mas o domingo precisa ser reservado para o Senhor. E ser reservado
dentro dessa perspectiva de estarmos sempre em comunhão com o Senhor e fazendo bem. Nós não podemos incorrer no risco de cometer os mesmos erros que os judeus, que os mestres da lei cometiam, de colocar a lei acima do bem. Por isso Jesus disse que Ele é Senhor também do sábado, justamente porque o bem é a lei magna, além a lei máxima. O bem é onde Deus habita e por meio do qual nós o servimos. Então que possamos sempre buscar viver a nossa comunhão com Deus, lembrando-nos da sua aliança que fez conosco, mas sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, de que todos os dias devem ser santificados pelas nossas boas ações, pela nossa comunhão com o Senhor, mas para nós o domingo é um dia muito especial, pois é aqui que nos reunimos para lembrar todos os acontecimentos da vida de Jesus e atualizar esse mistério que nos traz de novo a alegria de sermos livres, de sermos salvos pelo amor misericordioso do Pai, na encarnação, paixão, morte e ressurreição do seu Filho Jesus. Por isso, devemos sempre buscar essa comunhão com Deus por meio da Santa Eucaristia, participando da Santa Missa. Por outro lado, já encontramos na segunda leitura São Paulo exortando a comunidade dos Coríntios acerca dessa experiência de Deus que envia a sua luz para dissipar as trevas. Deus que disse: do meio das trevas brilha a luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo Jesus. É Deus que toma a iniciativa de nos encher com a graça do Espírito Santo. Onde está a luz, não existe trevas. Então a presença de Deus dissipa todas as trevas, todas as escuridões. Por isso então, lá no livro do Gênesis, no início do livro do Gênesis, dizia-se que tudo era trevas, tudo era escuridão. E Deus disse que haja luz. E ali então a luz começou a reinar naquele lugar. E mais à frente nós iremos ouvir que o Espírito Santo pairava sobre as águas. De fato, a luz, caríssimos irmãos e irmãs, que dissipa as trevas, é a luz de Deus, é a luz do Espírito Santo, que quando nós contemplamos a vida de Jesus, lá no mistério da Santíssima Trindade, que celebramos no domingo passado, vai dizer justamente isso, que Jesus está cheio, repleto do Espírito Santo, pois toda a vida de Jesus foi envolvida no Espírito, desde o anúncio a Nossa Senhora, até aquele momento em que ele vai para o Getsêmani ali fazer a sua oração, estava sempre conduzido e cheio do Espírito Santo. Por isso a presença de Jesus, o Papa São João Paulo II vai dizer isso, na Eucaristia, quando nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, nós comungamos aquele que traz luz para o mundo. Então, o nosso coração se enche de luz quando comungamos a presença de Jesus na Eucaristia, pois é Ele que vai dissipar as escuridões da nossa vida. E São Paulo, então, fala de maneira tão bonita, após essa compreensão da glória de Cristo, da glória de Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Pois, caríssimos irmãos e irmãs, se estamos fortalecidos em Deus, por meio da ação do Espírito Santo, nada nesse mundo nos derrota e nos destrói. É Cristo que nos dá força, é Ele que nos fortalece pela ação do Espírito Santo, e assim nós construímos a nossa vida nesse mundo, sempre pautada na vontade e naquilo que agrada a Deus, que é fazer o bem e ser sempre nesse mundo
aqueles que também refletem a luz do Senhor. Essa é a grande missão de todos nós, os cristãos do mundo. Por isso, a igreja insiste em dizer que o mundo será salvo pelos cristãos. Como assim? Porque Cristo age na vida dos cristãos, mas dos cristãos verdadeiros, dos cristãos sinceros, dos cristãos comprometidos com a palavra e comprometidos com Cristo. Não aqueles cristãos que são de vernizes. Sabe o que é um cristão verniz? É aquele cristão que só mostra a parte externa, lá por dentro o coração está corroído de ódio, de inveja, de desejo de morte, de tantas outras coisas. O cristão que transforma o mundo é o cristão que tem a sua vida modelada pela palavra de Deus e pela fé que nutre em Cristo Jesus e que vai abandonando as coisas erradas para sempre fazer aquilo que é certo e ser agradável ao Senhor. Busquemos então ser bons cristãos desse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.